estás e de dar a volta a estados clínicos. E o convidado que segue também revela dados muito curiosos sobre a sua saúde, adora os seus saltos altos, mas começa a sentir um certo mal-estar no seu corpo. É o seu organismo a pedir mimo. Bruno Alvarenga está connosco para nos explicar como devemos fazer as melhores escolhas para que os nossos pezinhos nunca se queixem. Bruno, olá, bem-vindo. Olha, e vamos começar por onde estavas a dizer, do meu sapatinho. Exatamente. Então, mas como é que é? Então, mas eu não posso usar agora um salto alto? É assim, a gente... Tu não me digas uma coisa dessas. Não, apesar de que realmente é muito bonito, faz toda a diferença para a mulher. É muito elegante o salto Muito alto. elegante, com certeza. Só que Mas... a gente deve tomar certos cuidados, porque existe uma alteração biomecânica. Então, a mulher com um salto como esse, assim, como o seu, até que o seu é um pouco maior, que é chamado agulha, não é? Então, exatamente. esse tipo de salto altera muito a marcha e a velocidade da marcha. Quando a gente está caminhando, é muito importante que os passos sejam coordenados. E o salto altera muito isso, porque o peso é jogado bem na frente do pé. Então, isso é um problema. Então, altera tanto a marcha quanto a postura. Claro, e começa depois mas é a longo prazo, Bruno, que depois começam a sentir as consequências. É assim, na verdade, quanto mais a mulher usa, pior fica. Ela deve compensar sempre. Claro. Então, se ela tem costume de usar todos os dias, o ideal é à noite ela fazer uma compensação, andar descalça. E isso para tentar aliviar essas complicações que o salto provoca. Felizmente faço isso, no meu caso faço isso e adoro. Ótimo. Já descalça também. Mas, falando das consequências menos boas que provoca, de facto, esta elegância de salto alto, o que é que acontece no nosso corpo? Obviamente desequilibra a coluna, não é? Melhora, e desequilibra também a postura, não é? O que é que acontece fisicamente no nosso organismo? Ok, então com licença, eu vou aproveitar a coluna, nossa amiga, para mostrar que quando a mulher usa o salto, ocorre uma anteriorização do tronco e pela lei da gravidade, essa anteriorização vai levar ao quê? Um aumento dessa curva, que é a lordose lombar. Quando aumenta-se isso, que acaba gerando o rabo arrebitado, né? Isso provoca também uma inclinação da parte superior do tronco. Então, o pescoço e os ombros, eles caem para frente. Com isso, a mulher, para tentar equilibrar nesse eixo que está oscilante, ela precisa ainda fazer uma extensão do pescoço para olhar para frente. Então, o que a gente comenta? Que é uma posição de uma mulher que está com um salto alto é uma posição igual ao do macaco. Por quê? Ela fica com o rabo muito empinado, os ombros para frente e andando, tentando se equilibrar. Então, realmente é uma postura que é negativa e a mulher, como eu disse, tem que tentar compensar com alongamentos, com exercícios, isso é uma maneira. Ou seja, se existir depois essa consciência e essas outras soluções, alongamentos, esses cuidados, podemos manter os nossos saltos altos. Pode-se manter se fizer isso, exato. Muito bem. Tem que ter esse cuidado mesmo. Quando falamos de postura, a usar salto alto, podemos também ter alguns cuidados, ou seja, mantendo esta consciência do que é que estamos a provocar também no nosso corpo e nos nossos pezinhos, já lá vamos, podemos também melhorar de certa forma, se tivermos a consciência do que está a acontecer. Sim, sim, principalmente porque tem pessoas que têm uma alteração no pé, que é chamado pé pronado, que é aquele pé chato, né? Sim. Então, nesse caso, quem tem o pé chato, o salto adequado seria o salto cunha, que é mais baixo, que tem muito mais confortável, te dá mais estabilidade. Sim. Então, imagina esse caso que a pessoa tem esse arco desabado, que é aquele arco do pé, que é o pé pronado, e quando ela usa o salto um pouco elevado, isso vai ajuda a gerar essa curva de novo. Então, é uma maneira da pessoa criar uma curva no pé. Sim. Então, acaba ajudando, é um fator que ajuda. Agora, quando é um salto muito alto, o que isso vai provocar? Uma sobrecarga, eu vou pegar isso aqui como exemplo, vamos colocar aqui. Uma sobrecarga na parte anterior do pé. Isso vai provocar, a médio e longo prazo, uma inflamação. E esse tipo de inflamação é o que a gente encontra, que é o joanete, que é aqui atrás o tendão de Aquiles com uma tendinite, que é também uma compressão dos ossos do pé, porque os sapatos de bico fino pressionam muito aqui. Muitas vezes os bico finos são fechados, então... Exato, aí fica difícil. Os dedos. Exato. Então a base de apoio fica totalmente alterada. Por isso que a mulher deve tomar cuidado também na hora de escolher o calçado. Claro que sim. Não Ou é? seja, o que é que tu recomendas quando estamos a escolher para alguém que goste muito de salto alto? Que recomendações é que tu dás então? O que é que temos sempre que ter em conta?
Olha, primeira coisa, o sapato o sapato alto principalmente deve ter uma tira atrás. Essa tira é importante. Não deve fechar à frente, não deve magoar à frente. Isso se for ocasionalmente, a pessoa não deve usar esse tipo de calçado todos os dias, de bico fino, fechado, né? Porque isso provoca um estresse enorme aqui na ponta dos dedos, como eu estava falando. Além do que, o calçado, o agulha, a gente deve usar ocasionalmente, né? Sim, claro. O outro, o salto até 4 centímetros é adequado para a mulher, quer dizer, não vai alterar muito a mecânica. A partir daí, já começa A partir daí já a começa alterar a um alterar bocadinho, não muito. só a marcha, mas também a postura. Exato. As crianças podem usar saltos altos, que é uma moda muito engraçada. Muito, já começa-se a ver, de facto, já as coleções começam a surgir e elas ficam uma doçura, mas para as pequeninas pode não ser assim muito bom, não é? É verdade. Isso daí até eu comento que é, entre aspas, um crime. Porque a criança, imagina, na fase dos 5 aos 7 anos, está em desenvolvimento. Formação. Os ossos ainda não estão completamente formados, ainda existe cartilagem articular. Então isso pode gerar, nessa época, uma alteração na própria estrutura da criança, o que pode promover, no futuro, o joanete, que todo mundo conhece, que é causado também por isso, pelo esse aperto na ponta dos pés, a alteração na distribuição de carga. Além do que, pode desenvolver encurtamentos musculares. Então, imagina a criança que está em desenvolvimento, passou dessa fase de criança para adolescente, se ela acumulou muito estresse em termos de encurtamentos, em termos de calçados, postura, isso daí vai provocar alteração mesmo de postura, completamente. Claro. Porque a base é onde a gente sabe da lei da física, lei de ação e reação. Joga o peso em cima dos pés, né? E o pé com contato no chão tem a força de reação. Claro que sim. Então, a partir daí, começa todas as alterações. É muito moda, né? Inclusive, a filha do Tom Cruise, hoje em dia, eles lançaram uma linha de sapato só para crianças, sapato alto. Só que o que eu recomendo, não passar de 3 centímetros. Até 3 não há grandes problemas? Não há grandes problemas. E a criança, naturalmente, não vai usar sempre, né? Ela vai sempre... Nem tem paciência, provavelmente, para isso. Não dá para brincar nem nada. Não dá para depois se mexer. E para as que são mais crescidas, também as mulheres, portanto, já vimos esta alteração toda. São depois consequências que ficam depois para a vida, não é? Portanto, Exato. temos mesmo que estar alerta disto. Exato. Porque pode gerar o que a gente chama de deformidade, que é uma alteração permanente. Então, por exemplo, vou citar o que mais acontece na clínica. As mulheres chegam com salto assim, ou mais alto. E com os pés completamente estragados. Completamente. Geralmente reclamam mesmo de dor no pé, fala assim, tem uma queimação, uma dor horrível. Isso é resposta do uso excessivo ou do calçado que é inapropriado. Sim. E outra coisa é que, por exemplo, na ponta, quando você distribui o peso na ponta do pé, isso gera um estresse na parte de baixo dos dedos, o que chama-se metatarsos. E esse estresse é uma inflamação, que aí vai gerar dor também, claro, e também na parte do tendão de Aquiles, como eu estava falando anteriormente, que gera um estresse provocando tendinites, né? Agora, em termos de deformidade, o que é muito comum é o tal do joanete, que eu vou entortar aqui para vocês poderem ver melhor, que é, no fundo, a distribuição de peso inadequada. A mulher, quando tem o joanete, isso vai aumentando a cada tempo, isso é provocado porque... Dedos comprimidos. Isso, comprimidos, mas a descarga de peso ele acaba caindo mais nos últimos dedos. Como ação de lei e reação, ação e reação também, quando joga o peso daqui para cá, o peso ele vai responder para cá, e aí empurra o dedão, o hálux. Então vai começando a formar essa alteração. E depois que já está formado... Não há hipótese nenhuma. Porque realmente nessas situações tudo o que tem a ver com o pé é muito assim, não é? Depois não há grande solução. Quando já deformou, Sim. quando já atingiu o patamar de dor. Exato. Por isso que na clínica a gente trabalha também preventivamente. Claro. Claro que as mulheres usam e tudo, mas eu oriento em casa a fazer alguns exercícios de alongamento. O que é que podemos então fazer depois de um dia muito elegante com os nossos saltos altos? O que é que depois devemos de fazer? Principalmente andar, como eu disse, descalça. Fazer alongamento na parte de trás da perna. Isso é muito importante. Pode fazer num degrau, colocando a ponta do pé no degrau e deixa o calcanhar cair. Pode fazer com uma toalha na ponta do pé e puxando 20 segundos. Pode colocar uma bola de tênis embaixo do pé enquanto vê alguma coisa na televisão, vai lendo, vai passando embaixo do pé para prevenir faceite plantar, que é um outro problema.
Tem uma série de coisas. Escalda-pé, que é colocar o pé numa bacia de água morna, também para relaxar os tecidos. Ou seja, dar muitos miminhos aos pés, que eles merecem, claro. que era aquilo que estávamos a dizer antes de começarmos a nossa conversa, e terem atenção, não é? Claro. Porque deixar definitivamente, Não. é um bocadinho difícil. Eu entendo. Mas temos que ter em conta tudo o que nos trouxeste. Muito obrigada. Nada, que isso, as ordens. Beijo, tchauzinho. Aproveita então estas dicas para dar atenção ao seu corpo e, sobretudo, aos seus pezinhos, até porque são mesmo a base de todo o seu equilíbrio. E se gostou desta conversa, também vai desfrutar da que segue a dança.